dia a gente vai voltar um pouco como era, né? E fazer a correção do capítulo, dos exercícios do capítulo 5, ok? Então vamos lá direto lá na página. Aqui, ó, página 400. A gente vai corrigir os exercícios aí do capítulo todo e vai ter um trabalhinho lá para vocês fazerem, ok? Olha só. Cite um exemplo de contraste verificado no Oriente Médio. Eu acho que o principal contraste aí, né, é a questão socioeconômica. Alguns países, como por exemplo ali Emirados Árabes, com muito dinheiro, e alguns outros países com pouco, né? A gente tem um contraste religioso também, alguns países seguindo a questão do budismo e outros não entrando em acordo com as questões do muçulmano, né? Então tem vários. Aqui o livro fala de alguns, fala da questão da abundância de petróleo e escassez de água, né? Isso também é uma questão interessante e um contraste muito importante aí, né? E dois aqui, ó, a região histórica da Palestina é de grande importância nos estudos do Oriente Médio e seu território permanece sob disputa entre judeus e palestinos. Atualmente, a maior parte dessa região integra qual estado? Cite uma das características da população desse estado. Então, atualmente é o estado de Israel, como está falando aqui, né? E a maior parte da população é judaica, tá? Israel, né? No caso, palestinos, Israel e judeus, né? Nós temos aí duas principais frentes religiosas, né? Judaica e muçulmana, islâmica. Então, por isso há muito conflito também, ok? Então, ó, analise as proposições sobre Israel e Palestina. O confronto entre Israel e Palestina começou no século XX, quando os judeus começaram a comprar terras na Palestina na década de 1930. Milhares de judeus já viviam nessa região, né? Tá, tem a ver. Aqui, ó, o primeiro confronto armado entre Israel e Palestina aconteceu em 1967, o que se convencionou chamar de Guerra dos 7 Dias. Também tá correto, né, gente? A gente voltando um pouco ali, tem falando sobre a Guerra dos 7 Dias. Aqui, ó, a mais importante tentativa de paz entre Israel e Palestina durante o século XX ocorreu em 1993. O acordo foi assinado entre Yasser Arafat, líder da OLP, Organização para a Liberdade da Palestina, e o primeiro-ministro de Israel, como é que é? Yitzhak Rabin. Tá? E aqui, a 4. Em 2000, a nova tentativa de paz foi negociada pelos Estados Unidos sem sucesso, dando início à segunda intifada, o levante armado palestino. Ok? Aí, gente, as certas, como está falando aqui, ó, tem um xizinho aqui, ó. As certas são a primeira, cadê? A primeira, a terceira e a quarta, as corretas. Tá? Então, cadê? Somente as afirmativas 1, 3 e 4. O primeiro confronto armado entre Israel e Palestina ocorreu em 1967. Nós temos, né, aquele movimento sionista, e o movimento sionista, no caso, fala sobre a devolução, a devolução da terra para os judeus, né? Ele acontece um pouco antes disso aqui, então já mostra antes essa luta entre Israel e Palestina, tá? Então a B tá certa. Vamos lá, ó. Leia o texto e observe a tabela para responder as questões propostas. Em fins da guerra, em 1945, a vasta maioria dos judeus da Europa ocupada pelos alemães estava morta. Só continuavam vivos umas poucas centenas de milhares, principalmente nos chamados campos de refugiados.
Os que haviam chegado da Europa Ocidental voltaram para casa e se reintegraram sem maiores dificuldades. Os que eram originários da Europa Central e Oriental, de países que sofriam sublevações internas, a invasão e ocupação estrangeira, enfrentaram maiores problemas. Com grande frequência, quando tentavam voltar, eram recebidos com hostilidade e violência por seus antigos vizinhos. Muitos, por conseguinte, em vez de terem que suportar um novo ciclo de repressões e perseguição às mãos de relutantes compatriotas, preferiram correr os riscos da viagem para a Terra Prometida, né? Então, o que é a Terra Prometida mencionada no texto? A Palestina, né? Aquele movimento sionista, tá, gente? Escreva um breve resumo indicando de que maneira se deu o relacionamento de Israel com os países árabes da região e entre judeus e palestinos após o Plano da ONU de 1947 e a declaração da independência de Israel no ano seguinte. Tá. A questão aqui, gente, é a seguinte: essa divisão, né, estabelecida pela ONU, que a gente viu lá nas páginas antigas, que tem aquele mapinha de Israel, né, roxo, da Palestina, roxo e amarelo, essa divisão dividiu muitas terras de muita gente que eram conterrâneos, vizinhos, né? Então isso gerou um conflito muito grande, um conflito generalizado, a questão de religião, a questão de território, tá? Então você vai ter, vai se provocar, conforme eu disse nessa última aula, a gente vai provocar um problema muito grande em relação a território, propriedade dos países e das nacionalidades, tá? Basicamente é isso, gente. O livro aqui fala outras coisas, vocês já podem ler aí, qualquer coisa vocês dão um pause aí no vídeo, acredito que dê para ler, e vai falar outras características, né? Vamos lá, seguindo. Aqui, vamos ver se foi. Qual é a principal divisão entre os praticantes do islamismo? Nós temos duas coisas, né? E está perguntando aqui, como isso afeta os países do Oriente Médio. Nós temos sunita e xiita, tá? Isso gera o quê? A população, mesmo pertencendo a uma mesma religião, e a gente já estudou que a religião no Oriente Médio tem muito valor, né? Valor político, valor cultural. A gente vai ter essas duas vertentes aí do islamismo lutando entre si em relação a propostas de sociedade, governo e entre outras coisas, tá? Então vai ter uma divisão, tá? Entre a ideologia sunita e a ideologia xiita. Então isso vai gerar, além de ser uma religião problemática, né, nos termos que ela se apresenta, não que o islamismo seja uma religião ruim, de jeito nenhum, mas ela vai nos termos que ela se apresenta, apresenta também conflitos, tá? E essa divisão ideológica entre sunita e xiita vai gerar outros conflitos, tá? 2. A Revolução Iraniana também é chamada de Revolução Islâmica. Qual é a razão desse nome? Então, conforme o livro está falando aqui, a Revolução Iraniana representou a vitória das tradições islâmicas sobre a influência e a manipulação do Ocidente. Então, vai ser o o mantenimento aí das tradições islâmicas dentro da história do Irã. A questão do... como é que é o nome? Ayatollah, né? A questão da valorização do petróleo, as tradições culturais e tudo mais, se manteve tradicional ao que era antigamente, tá? Então é como se o Ocidente não tivesse vencido. Então por isso que a gente chama de Revolução Islâmica, do islamismo. Assinale com X as afirmações verdadeiras. Nós temos aqui duas afirmações verdadeiras, essa e essa, tá? A primeira delas é a falsa, né? Todos os muçulmanos são fundamentalistas. Não, né, gente?
A gente já viu isso, né? Se opõe ao Ocidente e aos hábitos ocidentais em geral. A gente tem um grupo fundamentalistas que normalmente são da vertente xiita, né? Mas a gente tem um grupo também sunita que é um grupo mais liberal, mais aberto, entende a religião, mas de uma forma mais ampla, né? A segunda aqui, ó, o fundamentalismo islâmico defende a volta aos fundamentos e ao modo de vida praticado pela comunidade do profeta Maomé e seus companheiros do século VII. É contra a influência do modernismo e hábitos ocidentais no mundo islâmico, resultantes da globalização. Corretíssimo. Essa é a base do mundo islâmico, tá, gente? O mundo islâmico, principalmente o mundo islâmico xiita, né? Mais agressivo e mais tradicionalista, ou mais fundamentalista, tá? Continuando, ó. Todos os fundamentalistas pregam o uso da violência para atingir seus objetivos. Também não. A gente tem fundamentalistas que pregam a ideia do discurso das tradições, tá? Conforme eu já disse para você, a ideia fundamentalista radical de grupos extremistas é uma minoria. Ó, apenas uma minoria de fundamentalistas recorre à prática de atentados terroristas para alcançar seus objetivos, sendo recriminados pela grande maioria dos muçulmanos ao redor do mundo. Apenas uma minoria de fundamentalistas, com certeza. Né? Normalmente eles vão gerar os grupos terroristas aí, mas são uma minoria, tá? E agora reescreva as frases falsas, tornando-as verdadeiras. Então, ó, todo muçulmano é fundamentalista? Não, a gente tem os xiitas e os sunitas, né? Os sunitas, eles normalmente são mais abertos. Não que não existam sunitas fundamentalistas. Podem existir sim, né? Que buscam esses fundamentos tradicionais antigos. Mas nem todo muçulmano é fundamentalista, tá? Principalmente as mulheres, né? Elas tendem a buscar por uma liberdade maior, tá? E a segunda aqui, ó, todos os fundamentalistas pregam o uso da violência. Também não. A gente tem muito fundamentalista que busca discurso, conversa, tá bom? Continuando aí, não sei se tá... Ó, a Síria é um país do Oriente Médio que vive uma guerra civil que já vitimou centenas de milhares de pessoas ao longo dos últimos anos. Sobre a Síria, leia. Em 2011, o movimento político e social, que ficaria conhecido como Primavera Árabe, eclodiu em países do norte da África e se espalhou pelo Oriente Médio, desencadeando ondas de protestos, principalmente em função da atuação de jovens e da integração possibilitada pela internet e pelas redes sociais. A Primavera Árabe resultou na queda de ditadores que haviam um longo tempo no poder e levou populações de vários países a se rebelar contra seus governantes, incluindo a população da Síria, país dividido entre a população de diferentes grupos étnicos e entre muçulmanos xiitas e sunitas. O que se seguiu foi um levante contra o governo de Bashar al-Assad e uma guerra civil que já dura anos, envolvendo diversas facções, incluindo as tropas leais a Assad, muçulmano xiita pertencente à etnia alauíta. Milícias rebeldes apoiadas por outros países com interesses divergentes na Síria e que objetivavam a derrubada de Assad e a organização fundamentalista da Daesh, ou Estado Islâmico, muito conhecido isso aqui, né? Com o enfraquecimento do governo de Bashar al-Assad e a retirada de tropas estadunidenses do Iraque em 2011, essa organização se aproveitou da instabilidade política e da guerra civil na Síria para conquistar território no país. O Estado Islâmico chegou a controlar parte significativa do Iraque e da Síria em 2014. A organização passou a se aproveitar da exploração de recursos naturais nesses territórios e obrigou a população a viver de acordo com seus princípios, mas foi combatido por seus muitos adversários e perdeu a maior parte deles. Entre 2014 e 2017, a crise humanitária fez com que mais de 5,6 milhões de sírios se tornassem refugiados em diversos países. Okay? O que deflagrou, ou seja, o que espalhou a guerra civil na Síria,
a Primavera Árabe e o levante contra o governo de Assad em 2011, seguidos de entradas de vários protagonistas no conflito e da conquista do território pelo Estado Islâmico, tá? Então, a guerra civil na Síria surgiu por causa do ditador Bashar al-Assad, tá? E das conquistas do Estado Islâmico, ok? Então, por esse motivo é que a guerra civil aconteceu. O que o Estado Islâmico quer na Síria? O país manteve seus territórios conquistados. O país manteve seus territórios conquistados no país entre 2011 e 2014. Criar um califado, ou seja, uma região dominada por califas, né? Regido pela lei islâmica e suas ideias ultraconservadoras. Aqui, ó, fundamentalista. Ó, tá? A organização perdeu a maior parte de seus territórios. Qual é a consequência da crise provocada pelos conflitos no país? Os conflitos provocaram milhares de vítimas e fizeram com que milhões de refugiados deixassem o país em direção a outros países. Um dos países mais utilizados como refúgio é a Itália, tá, gente? Pela proximidade aí. Itália, Alemanha, tem vários outros. E aqui o finalzinho. Aqui, ó. O Oriente Médio é marcado pela diversidade, pelas várias religiões e etnias. A principal religião praticada no Oriente Médio é o islamismo, mas a região também é de grande importância para o judaísmo e cristianismo, né? É berço tanto do judaísmo como do cristianismo, tá? Em 1948, a proclamação da independência de Israel foi criado um Estado judeu na região, o que provocaria reações dos países árabes e levaria a uma série de conflitos. Em 1979, a Revolução Islâmica no Irã derrubou a monarquia e instaurou uma teocracia, governo com apelo religioso, tá, gente? Teocracia no país, banindo hábitos e influências ocidentais. Entre 1980 e 1988, os Estados Unidos apoiaram o Iraque, então governado por Saddam Hussein, em uma guerra contra o Irã. Em 1990 e 2003, os Estados Unidos viriam a invadir seu ex-aliado em suas guerras provocadas pelo expansionismo do Iraque e pela alegada produção de armas químicas. Tá? A região historicamente mais conturbada do Oriente Médio no século XX foi a Palestina, em razão da disputa entre judeus e palestinos, né, gente? Tá? Por causa das promessas realizadas pelo Reino Unido, da perseguição na Europa e da longa presença histórica na região, muitos judeus adquiriram terras na região da Palestina entre 1920 e 1950. O fundamentalismo islâmico é uma corrente que prega uma volta às tradições e ao modo de vida de Maomé e de seus companheiros do século VII. Embora a maioria dos fundamentalistas pregue o retorno pacífico às tradições do profeta, existem os que recorrem ao terrorismo para atingir seus objetivos, mas são uma minoria. Ok? Gente, a gente corrigiu aqui esse capítulo, né, o capítulo 5. Vai ter um trabalhinho aí na plataforma, tá? Valendo ponto também. Então respondam isso, corrijam isso, né? Vejam aí. Eu vi que alguns cometeram uns errinhos e tal, mas acho que a maioria foi bem. Façam um trabalho e boa sorte aí na avaliação. Valeu? Tchau, tchau. Um abraço. Fui.